Prazer estar aqui, inicialmente agradecendo ao Dr. Felipe, ao Dr. Calil pelo honroso convite. O professor Nicolau, como falou, um grande amigo, colaborador aí em mais e mais projetos, que me deixa muito satisfeito. E o CIRI e o HCOR cada vez mais têm uma interação, né? Tem uma origem parecida na comunidade sírio-libanesa, e hoje os CEOs cada vez mais estão conversando e buscando convergências. Com o próprio Dr. Calil, aqui a Ludmila, a gente tem conversado para fazer projetos com a direção aqui do IEP do Sírio, que é muito ativo. Então, também é uma honra estar aqui no Sírio-Libanês. Eu vou falar um pouco para os senhores, os próximos 20 minutos, sobre terapia antiplaquetária dupla e fibrinólise, como o professor Nicolau bem adiantou. E eu vou iniciar mostrando uma pergunta, então, para nós votarmos. Por favor. Então, vamos lá. Acho que eu não consigo ver aqui na minha tela, mas em pacientes com infarto com supra de ST, que foram reperfundidos com trombolítico, qual das afirmações abaixo em relação à terapia antiplaquetária é a correta? A terapia antiplaquetária dupla deve ser evitada junto com trombolítico, porque o risco de sangramento é muito alto. A B, existem evidências robustas demonstrando que a preferência por terapia antiplaquetária com aspirina e prasugrel. Então, aspirina e prasugrel seria o tratamento de escolha. A C, existem evidências robustas demonstrando que a preferência seria, na verdade, aspirina e ticagrelor. E, finalmente, a D, até o momento, a preferência é por terapia antiplaquetária dupla com AS e o clopidogrel, sendo necessário estudos randomizados com os novos antiplaquetários. Vamos votar, por favor? Então, vamos ver os resultados. Bom, então, ganhou a alternativa D, com 79%, a C ficou em segundo, com 17%, e as duas primeiras, um pouco menos de 2%. Então, vamos ver se com a minha aula a gente muda. O professor Nicolau teve sucesso, mudou em 12%. Vamos dizer, de uma plateia que já é muito boa, é um bom tamanho de efeito. Potenciais conflitos de interesse que eu posso ter com essa apresentação. Basicamente, eu dirijo um instituto e nós recebemos grants de uma série de companhias, incluindo companhias que fabricam alguns dos antiplaquetários que eu vou mostrar. Bom, acho que não tem nenhuma dúvida que hoje, se nós estamos aqui num sábado de manhã, temos desde colegas bastante experientes até acadêmicos, é porque nós estamos lidando com a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Por exemplo, no mundo hoje, nós temos quase 8 milhões de óbitos por cardiopatia isquêmica, né? Isso é o repórter da WHO de 2012. E vocês podem ver que se a gente comparar isso com outros problemas que são muito relevantes, não há dúvida, como HIV, AIDS, diabetes, acidentes de trânsito, se fala muito hoje no vírus Zika, etc., violência urbana, isso tudo é muito relevante, mas notem que o number one killer aqui claramente é a doença isquêmica do coração. Doenças cardiovasculares no Brasil hoje perfazem 300 mil óbitos, 31,5% de todos os óbitos. 80% desses óbitos ocorrem no mundo em desenvolvimento. E olhem só, já não bastam, né, os nossos escândalos aí, a nossa crise econômica, moral e política. Nas Américas, o Brasil tem a maior mortalidade por doenças cardiovasculares. Isso é claramente puxado pela doença isquêmica do coração, a síndrome coronária aguda. Então, vejam que a gente tem um outro título. A gente só perde para o leste europeu e algumas partes da Ásia. Mas aqui no Brasil, maior mortalidade é a nossa. Aqui na América do Sul, nas Américas, melhor dizendo, a maior mortalidade é a nossa. Hoje em dia se fala muito com a otimização do tratamento de prevenção secundária, principalmente estatinas, quer dizer, a tendência é a gente ter menos infarto com supra, né? Tem muita questão de que hoje a gente está vendo um pouco menos de ruptura de placa, mais fissura e erosão de placa, até pela estabilização, com o uso de terapia otimizada. Mas o fato é que ainda, se estima que hoje 25% das síndromes coronárias apenas são infarto com supra. Há 20, 30 anos eram 50%. Mas o fato é que tem muito infarto com supra ainda, né? E óbvio que se eu consigo, num centro de alto volume, alta experiência, fazer angioplastia primária como a estratégia de reperfusão, é ideal. Existe um 2% de ganho absoluto em redução da mortalidade, se a gente colocar a meta-análise ser feita em 90 minutos em centros especializados. Tanto estudos randomizados, meta-análise, estudos randomizados, registros confirmam isso. O problema é que se a gente pegar
a saúde no Brasil. Isso são dados do Kinese, em 2013. Quem levantou isso aqui foi um outro colega nosso, o Dr. Leopoldo Pega. Se a gente pegar os hospitais brasileiros, né, os 6.756 hospitais, de cada 9, um tem serviço de hemodinâmica. E se a gente colocar, eu também fiquei surpreso quando eu vi isso, se a gente colocar quem tem serviço de hemodinâmica 24 horas e consegue receber o paciente dentro de uma janela, isso vai cair. Então, na prática, apesar sem dúvida nenhuma, a angioplastia primária ser a eleição para reperfusão, dependendo do atraso ou da situação que eu estou, eu vou ter que usar trombolítico. E ainda é muito usado no Brasil. A gente está fazendo um estudo, como o doutor Nicolau falou, e, surpreendentemente, nós temos pacientes entrando, um bom número de pacientes todos os dias no estudo em vários países. Mas mesmo nos Estados Unidos, né, que tem um sistema de saúde mais desenvolvido que o nosso, com financiamento bem maior do que o nosso, em 2006, isso aumentou um pouco hoje, mas não perfaz 50%, esse slide é do Dr. Chris Granger, 36% só dos hospitais conseguiam fazer PCI em tempo hábil. E notem que tem uma concentração na costa leste. Então, se eu estou Filadélfia, Washington, Nova York, Boston, ok. Mas se eu vou para o meio dos Estados Unidos, não é tão simples assim. E mais do que isso são dados do registro Action, publicados no ano passado. Se a gente pegar quantos nos Estados Unidos, de 22 mil doentes, quase 23 mil doentes, quantos conseguem fazer angioplastia primária, como estratégia de reperfusão no infarto com supra, dentro de uma janela que não é nem de 90 minutos, né, de 120 minutos. Apenas metade dos pacientes conseguem fazer isto. Então, notem os senhores que a gente tem ainda espaço para uso de trombolítico. Quais são as evidências, então, para a gente usar a terapia antiplaquetária com trombolítico? Basicamente, 2 trials publicados há 11 anos atrás. O primeiro deles, o Clarity, um estudo de mais ou menos 3.500 doentes, onde os pacientes foram randomizados para clopidogrel, com uma dose de ataque de 300 miligramas, seguido por 30 dias com 75 miligramas, ou placebo. Então, eram pacientes com infarto, com supra dentro das primeiras 12 horas seguidos por 30 dias, o que esse estudo mostrou uma redução de 36% no desfecho primário. Esse desfecho primário envolvia, né, vamos dizer, reperfundir o paciente, fluxo TIMI, infarto e óbito, puxado claramente até pelo tamanho do estudo, pela questão de reperfusão, pelo fluxo TIMI, mas se a gente colocar também um desfecho de morte cardiovascular, um desfecho secundário pré-especificado de morte cardiovascular, infarto, necessidade de revascularização urgente, também uma redução de 20%. E se nós olhássemos nesse estudo os eventos clínicos isoladamente, todos vão na direção certa e uma tendência de redução com a terapia antiplaquetária dupla com a S-clopidogrel. Mais ou menos na mesma época, foi completado numa parceria entre a Universidade de Oxford, o Rory Collins, com o grupo na China. Foram incluídos, é um dos maiores estudos já feitos em infarto com supra, são 45 mil doentes, onde se testou a terapia antiplaquetária dupla, era um estudo fatorial, testando a S-clopidogrel e beta-bloqueador, eu vou me até, obviamente, a parte antiplaquetária. Então, aqui não se usou dose de ataque, 75 miligramas de clopidogrel mais a S versus placebo. Os pacientes foram seguidos, em média, por 16 dias. Tá? Dos 45 mil, mais ou menos metade dos pacientes, então mais de 20 mil doentes, eram pacientes com infarto com supra tratados com trombolítico. E notem os senhores aqui, com altíssimo poder estatístico, ocorreu uma redução de risco relativo de 9% do desfecho primário, que era morte, reinfarto ou AVC nos pacientes tratados com terapia antiplaquetária dupla. Ocorreu também 7% de redução na mortalidade, na verdade, redução de todos os componentes do desfecho primário, e isso foi consistente em todos os grupos, até com uma tendência, aqui não há a interação é negativa, mas o fato é que nos pacientes, na metade dos pacientes, aqui nos 22 mil pacientes que receberam trombolítico, o efeito um pouquinho mais pronunciado. Então, ficou claro, quer dizer, o Clarity mais, sem falso trocadilho, né? Ficou claro, o Clarity mais o Comet, de que a terapia antiplaquetária dupla nessa população reduz eventos clínicos maiores de forma consistente. E é interessante, o mesmo grupo, o Rory Collins e Richard Pitto haviam publicado em 88 o ISIS-2, que também é um estudo clássico na cardiologia. Naquela época se reduziu os eventos de 14% para 10% em 2 semanas. Eram 40 eventos clínicos evitados para cada 1.000 pacientes. Vejam que
mais ou menos 20 anos depois, 15 anos depois desses dois, o COMET conseguiu jogar esses 10%, ganhamos um pouquinho mais, 9%. Então, essa ficou os dois estudos clássicos nessa área. E o Dr. Nicolau já mostrou a diretriz recente que nós temos, eu recomendo, muitos conhecem, mas talvez alguns acadêmicos e residentes não tenham lido, mas eu fortemente recomendo essa diretriz, eu acho que eles conseguiram colocar de forma clara, né? Geralmente se olha tanto, vamos dizer, a força da recomendação, que é 1, 2, 2A, 2B, 3, mas 1 é uma recomendação forte, e o nível de evidência, quer dizer, quando eu tenho uma meta-análise ou mais de um estudo randomizado, eu vou dar nível A. Quando eu tenho apenas um estudo randomizado ou uma meta-análise de estudos randomizados, poder estatístico insuficiente ou com alguma questão de qualidade, eu dou nível B, né? E assim por diante. Então, existe uma forma, principalmente para os acadêmicos lembrarem disso, da gente graduar a evidência. Vocês já viram esse slide do Dr. Nicolau, então eu vou me ater só a esse grupo aqui. Então, o paciente que sofre um evento, uma síndrome coronária aguda, incluindo aqui o infarto com supra, e ele é tratado com trombolítico, é classe 1, quer dizer, é uma recomendação forte nós usarmos no mínimo 14 dias, e o mínimo 14 dias vem muito pela questão do COMET, mas idealmente por 12 meses. Tá? Então, eu fortemente recomendaria os 12 meses aqui, também considerando aquela questão da gente pesar o risco de eventos versus o risco de sangramento, considerar estender a terapia antiplaquetária. Com base nas evidências também que o Dr. Nicolau mostrou, eu também fortemente recomendaria a favor de estender a terapia antiplaquetária naqueles pacientes que têm uma boa relação ali entre risco de eventos trombóticos e o risco de sangramento. Então ficou assim, quer dizer, nos pacientes nessa diretriz tratados com fibrinolítico, eu devo usar, então, a terapia antiplaquetária dupla. Hoje, nós temos evidência definitiva para o clopidogrel, a gente não tem dados ainda com os novos antiplaquetários, mínimo de 14 dias, mas a tendência hoje é se colocar, idealmente, e até eles usam essa palavra, idealmente, apesar de nenhum dos dois estudos terem feito isso, basicamente por isso que é C, por evidência indireta, fica pelo menos 12 meses, e que nós falamos, é razoável até aumentar isso por mais de 12 meses. Né? A dose de aspirina entre 75 e 100 miligramas é a dose recomendada para se usar nesses pacientes. A diretriz passada se posicionava sobre a dose de ataque, na diretriz passada se recomendava dar a dose de ataque de 300 miligramas de clopidogrel, e hoje, eu conheço bem a Lixin Jiang, que fez o COMET, ela está no nosso estudo TREAT, ela disse, se eu voltasse e redesenhasse o COMET novamente, eu teria posto a dose de ataque na China. Tanto que a China participa do estudo e a gente usa a dose de ataque. Como vocês sabem, existem novos antiplaquetários. O ticagrelor é uma droga interessante nessa situação, porque ele não requer, vamos dizer, uma ativação metabólica para se tornar uma droga ativa, ao contrário do clopidogrel, e ele tem, vamos dizer, um início de ação mais rápido, mais pronunciado, que a fase aguda, no infarto com supra, para uso junto com a trombólise, para redução de eventos, pode ser algo interessante. E, claro, a dúvida que fica é a questão do sangramento. Nós temos boas evidências com ticagrelor em infarto com supra reperfundidos com angioplastia primária, não com trombolítico. Né? Então, existe um subestudo pré-especificado do estudo Plato, né? O Dr. Nicolau já falou rapidamente, ele é um dos autores desses dois estudos, tanto do global quanto do subestudo com infarto com supra, mas é um subestudo de 7.500 doentes, os pacientes com infarto com supra que participaram do Plato, e consistente com o estudo principal, existe uma redução de eventos primários aqui, de 13% nos infartos, nesses pacientes com infarto com supra reperfundidos com angioplastia primária. Existe uma redução de morte e infarto da ordem de 19%, então as reduções variaram entre 13%, 15% e 20% para todos os desfechos. Consistente também com o estudo global, existe uma redução de 18% de mortalidade total nessa população de infarto com supra. Né? Isso é consistente aqui, se a gente, mesmo após a análise hierárquica, para todos os desfechos. A análise hierárquica é, se eu atingir o desfecho primário, eu posso, de forma hierárquica, pré-especificando, testando os outros também. Então, uma estratégia mais conservadora de análise. O outro dado interessante no infarto com supra é que o sangramento maior, independente do critério usado, foi exatamente igual
entre o ticagrelor e o clopidogrel nessa população, ou seja, benefício, redução entre 15% e 20% dos variados desfechos clinicamente relevantes, com a mesma taxa de sangramento, tanto em 30 dias quanto 1 ano. Só que, neste estudo, foram excluídos os pacientes que receberam fibrinolítico 24 horas antes de serem randomizados. E o fato é, existem alguns dados anedóticos de uso off-label, que sugerem que o risco de sangramento é exatamente igual às taxas que a gente viu na população submetida à angioplastia primária, mas não tem nenhum estudo testando isso. Então, hoje, né, enquanto a gente não tiver os dados, a gente não deve usar o ticagrelor ou qualquer outro novo antiplaquetário antes da gente ter os dados. Só que, há um tempo atrás, um grupo de pessoas, eu, o Dr. Nicolau, o Dr. Leopoldo, começamos isso, e depois outros se juntaram a nós, pensamos em responder essa questão, pela relevância. Como a gente viu, ainda a reperfusão com trombolítico vai ser a realidade não só no Brasil, como em vários países. E bolamos um estudo, procuramos a AstraZeneca do Brasil, isso chegou na AstraZeneca Internacional, e a AstraZeneca topou bancar um estudo desenhado pelo investigador. Então, um estudo de iniciativa do investigador, 100% acadêmico, mas com o apoio da AstraZeneca, o qual nós somos muito gratos. E é um estudo que está envolvendo 3.800 doentes, randomizados para ticagrelor e clopidogrel, exatamente o mesmo esquema do Plato. Então, aqui se usa a dose de ataque do clopidogrel, que nem o Clarity, e o ticagrelor exatamente no mesmo esquema do Plato, seguido por 12 meses. A gente manteve 12 meses e não 30 dias ou 14 dias, como os outros estudos, para ficar mais consistente com a diretriz atual, que a tendência é usar por 12 meses. E muitos desses pacientes vão, vamos dizer, após uma estratégia farmacoinvasiva, ou pelo menos uma estratificação de risco, e acabam, depois, tendo que ficar 12 meses com a terapia antiplaquetária. Então, esse é um estudo acadêmico, é liderado pelo meu instituto, e o que começou no Brasil, mas envolve o grupo do INCOR, a ARO do INCOR também participa, nos ajuda aqui no Brasil com as monitorias, e o Dr. Renato Lopes nos ajuda com a parte de adjudicação. O que começou como um estudo brasileiro ganhou o mundo. Então, hoje nós estamos na Argentina, outros países também tinham tido essa ideia, e nós conversando com o Dr. Gunnar, que é um dos líderes globais da AstraZeneca do ticagrelor, estendemos o estudo para outros países. Então, existe um estudo internacional hoje liderado pelo Brasil, né? Tenho tido algumas horas de sono a menos aí para interagir com a Austrália, Nova Zelândia, China, em algumas madrugadas. Viajei a todos esses lugares aqui para fazer os meetings. Tem dado bastante trabalho, mas tem sido interessante. Então, nós estamos lá, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, China, Índia, possivelmente, ainda não iniciou, Nova Zelândia, Peru, Rússia e Ucrânia. Quer dizer, então, todos os continentes, menos a África, estão nesse estudo, né? E aí se fez o que começou com o Executive Committee aqui, as 3 primeiras pessoas, se juntaram outros colegas do Brasil e também colegas de vários locais do mundo, incluindo 2 pessoas bastante experientes em estudos com infarto com supra, o Dr. Chris Granger, que apesar dos Estados Unidos não estar no estudo, tem colaborado com a gente, e o professor Harvey White, tem toda a equipe que trabalha nisso. Esse é um estudo de não inferioridade para a gente olhar segurança, mas também tem poder estatístico para a gente olhar eventos clínicos. Então, o desfecho primário é o sangramento time em 30 dias, mas nós também vamos olhar eventos clínicos combinados em 12 meses e há poder estatístico também para isso, né? Esses pacientes são seguidos, como eu falei, por 12 meses. Atualmente, esse dado é de quinta-feira de manhã, então isso deve ter aumentado, a gente deve chegar a 600 pacientes muito logo, mas nós temos 290 pacientes incluídos aqui no Brasil, 192 na China, 43 no Canadá, 13 na Ucrânia, 11 na Nova Zelândia e 6 na Austrália. E esse mês devemos iniciar o estudo na Colômbia e na Rússia, e no mês que vem na Argentina. Então, o estudo ganhando corpo e indo bem, né? A taxa de eventos global, até o momento, é muito parecida com a do Plato. Obviamente, a análise para o grupo a gente não sabe, isso quem olha é o Comitê de Segurança. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Sem antes a gente olhar, desculpe, a última pergunta. Vamos ver se eu mudei um pouquinho a opinião de vocês. Aí depois eu agradeço a vocês de novo. Então, lembrando a nossa pergunta, era justamente nessa população, eram pacientes com infarto com supra, manejados com fibrinolítico, qual é a correta em relação à terapia antiplaquetária? A era que a terapia antiplaquetária não deve ser usada em pacientes com
trombolítico pelo risco de sangramento. A B é que existem evidências robustas que a preferência seria AS para Azugrel. A C, existem evidências robustas que a preferência seria por AS ticagrelor. E, finalmente, hoje a preferência é por AS clopidogrel e a gente precisa mais dados com os novos antiplaquetários. Vamos votar, por favor? Então, vamos ver como é que eu me saí aqui. Ó, melhorei um pouco também, ó, saí de 79% para 93%. A correta, obviamente, é a D, 0% a B, percentual pequeno as outras duas. Então, muito obrigado agora sim pela atenção do senhor.